Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira, depois da Epifania, com o desejo sincero de que você seja visitado de modo muito especial no dia de hoje. Que o Senhor possa conceder a você as suas bênçãos e que você realmente seja feliz cada hora deste dia. Para rezarmos melhor e estarmos atentos para ouvir a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste dia 4 de janeiro, meu irmão, minha irmã, terça-feira depois da festa da Epifania do Senhor, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. A palavra de Deus do dia de hoje está em Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos com 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu,
pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, a palavra central desse Evangelho que nós acabamos de ouvir é compaixão. A palavra compaixão significa sentir junto com o outro, ou deixar-se tocar pela dor do outro, pelo sentimento do outro. Ter a sensibilidade de deixar-se envolver pelo outro, até mesmo pelas dificuldades do outro e principalmente pelos sofrimentos do outro. Significa sofrer a paixão junto com o outro. Esse é o sentimento que Jesus manifesta já no início do Evangelho de hoje. Ele vê aquela multidão que o está seguindo e sentiu compaixão daquela multidão, porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Estavam desiludidas. Muitos daqueles, certamente, viviam oprimidos pela sociedade do seu tempo. Viviam oprimidos até mesmo pela concepção religiosa que os envolvia. Esperavam ter a resposta dos chefes religiosos do seu tempo, que os pudesse consolar, que os pudesse animar, mas não tinham. Estavam ali, muitos movidos por uma simples curiosidade, outros realmente por sofrimentos e angústias, outros ainda por sentirem o vazio dentro da alma e perceberem naquele jovem que está pregando alguém que pode lhes dar algo para preencher o seu vazio. A verdade é que aquela multidão estava ali como ovelhas que não têm pastor, de certo modo desiludidos e esperançosos ao mesmo tempo ao ver aquele jovem de Nazaré pregando. Jesus sente a dor daquele povo. Jesus compartilha do sofrimento daquele povo que não tem pastor. Jesus percebe as dificuldades, os dramas, as angústias daquele povo que o está seguindo, que saiu de suas casas e foram pela estrada em direção a Jesus. Muitos não levaram nem mesmo o lanche da tarde, sem saber que hora voltariam ou que dia voltariam para casa. E Jesus sentiu compaixão, tomou para si a dor daquela multidão. E sentir compaixão impulsiona a pessoa a fazer algo pelo outro. Quando alguém se deixa tocar pela dor do outro, procura fazer algo para diminuir um pouco que seja a dor do outro. E isso é ter compaixão de verdade. Isso é ter misericórdia. Isso é ser solidário. E é isso que Jesus faz. Jesus não fica passivo diante das dificuldades dos outros, mas
realmente demonstra sentir compaixão com a atitude de querer, de desejar e de fazer algo pelo outro. Por isso Jesus diz aos discípulos: eles precisam comer. E vocês mesmos é quem devem dar de comer a eles. Veja só, Jesus dá uma grande lição aos seus discípulos e aos discípulos e discípulas de agora também. Nós não podemos ficar esperando de braços cruzados que as coisas se resolvam no mundo. Não podemos ficar passivos diante do sofrimento dos outros. Não podemos ficar simplesmente atribuindo a outros a responsabilidade de dar de comer a quem não tem. Mas Jesus diz a nós também, que somos discípulos de agora: deem vocês mesmos de comer a eles. Porque Jesus sabe que o milagre que faz com que todos possam comer, ficar saciados e ainda sobrar 12 cestos cheios, é a partilha. É realmente a atitude de sentir compaixão e saber que da minha pobreza eu posso fazer algo para diminuir o sofrimento do outro. Por isso Jesus diz, repito, disse aos discípulos de outrora e a nós de agora: deem vocês mesmos de comer a eles. E termina o Evangelho dizendo que Jesus deu graças diante dos pães e peixes e entregou aos discípulos para que os discípulos os distribuíssem. Não foi Jesus que saiu entregando o pão para as pessoas. Ele favoreceu aos discípulos para que os discípulos fizessem a partilha. Oxalá aprendamos com Jesus a sentir compaixão, mas compaixão de verdade, partilhando o pão com quem sofre mais. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém.